Pronto, pessoal, então a parte de teoria de princípios, de conceito, de fontes, a lógica do direito administrativo foi comprometido. O que está faltando é a gente realizar algumas questões sobre o tema. Como é que eu subdividi essas questões para vocês? Eu peguei o seguinte, eu estou indo nas principais bancas e em alguma banca não tão conhecida. Então a ordem é sempre a seguinte, ó, uma questão da banca Fundação Carlos Chagas, que é FCC, outra questão da banca do CESP, naquele estilo certo ou errado, e outra questão de alguma banca assim não tão comum quanto a FCC e a banca do CESP. Pode ser que eu venha com a FGV, pode ser que eu venha com a FUNRIO, com a CAF, da FUNCAB, qualquer coisa, contanto que seja do assunto. Então, com isso, a gente atira para qualquer lado, porque aí o que aparecer na sua prova, pronto, a gente está garantido. Não é isso? Já respondeu questões de qualquer estilo. Então, sem perder tempo, vamos embora para as questões. Vindo para cá, a gente analisa, não é isso? A gente já viu a súmula, já viu aqui a parte dos princípios, já viu tudo isso. O que está faltando a gente fazer somente são as questões sobre esse tópico. E aqui a gente começa com a primeira questão da FCC, TRE Roraima, 2015, questão nova. Aí vamos falar um pouquinho dessa questão. Vamos ler e depois a gente vai analisando. Diz assim, ó, o Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido no ano de 2011, julgou inconstitucional lei que vedava a realização de processo seletivo para o recrutamento de estagiários por órgãos e entidades do Poder Público do Distrito Federal. O aludido julgamento consolidou fiel observância, dentre outros, ao princípio da, vamos devagarzinho, grifando as opções, as palavras-chave. Questão principalmente da FCC é pescar palavra-chave. Vê só, o nome Supremo Tribunal Federal aqui, ó, ele só tá para te assustar, tá, pessoal? Porque geralmente você botar o nome do tribunal assusta alguns alunos. Não se assuste, não ligue se é Supremo Tribunal Federal, se é STJ, não ligue para isso não. Ligue para o conteúdo da questão. O que está dizendo é o seguinte, ó, que o Supremo, ele julgou inconstitucional uma lei. Essa parte daqui vocês estudam lá com o professor de Direito Constitucional, mas vamos traduzindo, não é isso? Se a lei foi julgada inconstitucional, é porque essa lei foi considerada pelo Supremo como uma lei o quê? Inválida, né? Essa parte de controle de constitucionalidade não é comigo, é com o professor de constitucional. Mas quando se diz que uma lei é inconstitucional, em outras palavras eu estou dizendo que essa lei foi considerada pelo Supremo uma lei inválida. Aí o que essa lei fazia? A lei vedava a realização de processo seletivo para o recrutamento de estagiários, Quando algo é vedado, é porque esse algo vai ser o quê? Proibido. Então, tinha uma lei, essa lei ela fazia o quê? Perceba, ela proibia a realização de processo seletivo para o recrutamento de estagiários. Só para poder você imaginar como é a situação, acontecia mais ou menos o seguinte, ó. Aqui, por exemplo, no Tribunal de Justiça, no TRF, quando ele quer um novo estagiário, não é que o juiz e o desembargador vai escolher o estagiário. Se abre um processo seletivo, uma prova de estágio, e os melhores candidatos naquela prova de estágio são convocados, chamados para poder estagiar no TJ, para poder estagiar no TRF e assim por diante. Veja bem, você discorda da existência dessa prova de estágio ou concorda? Eu tenho quase que certeza que você concorda. Sabe por quê? Porque se não existisse a prova de estágio, você que não é parente ou amigo de alguém importante, entendeu o importante, né? Não preciso nem explicar. Você que não é parente ou amigo de alguém importante, se não existisse a prova de estágio, de regra, conseguiria ser estagiário nesse local? Não, porque só ia entrar o filho de não sei de quem, o amigo de não sei de quem, o parente de não sei de quem. Estão percebendo? Então, essa prova de estágio garante basicamente que princípio, minha gente? Qual? Esse, impessoalidade, porque eu não vou chamar a pessoa que eu quero para ser o meu estagiário, eu vou chamar aquele que foi melhor na prova de estágio. Então, com isso, eu estou garantindo a impessoalidade. Eu estou garantindo também outro princípio, qual? A moralidade, que a minha escolha fica muito mais ética, fica sendo uma escolha muito mais honesta. Então, se uma lei proíbe essa prova de estágio, essa lei daí ela foi considerada inconstitucional pelo Supremo, por quê?
Porque essa lei, que proibia a prova de estágio para recrutamento de estagiários, estava ferindo o princípio da impessoalidade e também, por consequência, o princípio da moralidade. Perceberam a lógica da questão? Então, volta comigo. Voltando para cá, perceba o seguinte, ó. Diz, então, no final da questão, que esse julgamento consolidou fiel observância, dentre outros princípios, aqui princípio. Perceba que esse julgamento ele foi feito para garantir o princípio da impessoalidade. Veja expressamente que ele botou aqui, ó, dentre outros. Não é que eu só feri a impessoalidade, mas a lógica da questão tem tudo a ver com esse princípio daqui. Beleza, pessoal? Vamos só aproveitar para já falar por cima dos outros princípios. Publicidade a gente já falou, vou botar um ok, tá certo? Que a gente já falou. O que é motivação, minha gente? Motivação é a necessidade de fundamentação. Isso aqui você vê na Lei do Processo Administrativo Federal. Por exemplo, lá na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, diz que as decisões da administração devem ser devidamente fundamentadas. E isso é motivação. Então, a administração não tem que dizer só que sim ou que não. Ela tem que explicar por que está decidindo daquela forma. Isso daqui é a tal da motivação. Beleza? Vamos para esse outro aqui, ó. Segurança jurídica. Segurança jurídica. O ponto-chave é vedar a interpretação, retroativa dos atos da administração. Isso aqui você também encontra na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Como assim? Vamos devagarzinho. Imagina, por exemplo, que determinado município ele está dando desconto de 30% no IPTU para quem paga em dia. E digamos que eu moro nesse município e todo ano eu pago com desconto de 30%. Todo ano eu pago. Aí eu te pergunto, 10 anos depois, pode ser que a administração acabe com esse benefício? Pode. Ela dá uma nova interpretação e para de dar o desconto. Só que essa nova interpretação vai produzir para frente. Para frente. Eu paro de ter desconto dali para frente. Porque perceba, se essa nova interpretação produzisse efeitos para trás, eu seria obrigada a fazer o quê? Completar o dinheiro do IPTU de todos os anos que eu tive desconto. Estão percebendo o absurdo? Então eu viveria com medo disso mudar e eu ter que, por exemplo, completar o dinheiro. Então essa nova interpretação, ela pode ser dada pela administração, mas somente ser dada dali para frente. Não pode ser para trás. Para quê? Para garantir um princípio, que é o princípio chamado de segurança jurídica. Lembrando que eu não estou estudando esses princípios, eu só estou aproveitando a questão para dar uma pincelada em outros princípios existentes, beleza? Volta comigo. Voltando para cá. Publicidade a gente já estudou. E presunção de legitimidade, esse tópico daqui, minha gente, não é nem princípios, tecnicamente. Presunção de legitimidade é um assunto que você estuda dentro de atos administrativos. Você estuda dentro do assunto atos administrativos e não dentro de princípios. E o que é a presunção de legitimidade? É presumir que o ato praticado pela administração é um ato que válido. Então, presunção de legitimidade é presunção de validade dos atos. É presumir que um ato que foi praticado pela administração é um ato válido. Professora, me dá um exemplo rápido disso daí? Te dou. Quando chegou a multa de trânsito na sua casa, dizendo que você estacionou em local proibido, aquela multa é um ato praticado pela administração. Ela se presume inválida ou válida? Válida, porque ela tem o atributo da presunção de legitimidade. Só que essa presunção de legitimidade não é do assunto princípios, é do assunto atos administrativos. Beleza, então, essa questão número 1 da FCC? Então, bora conferir a resposta para ver se a gente acertou? Vem comigo. Vindo para cá, a gente pode ver que a primeira questão, ó, tem como resposta correta a letra B. Acertamos sem problema nenhum. Já podemos ir para outra questão,
que é a questão da banca do SESP, questão nova também, 2015. Ela diz o seguinte, ó, a administração pública é regida por princípios fundamentais que atingem todos os entes da federação, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Com relação a esse assunto, julgue o item subsequente. Resumindo, para que se viu o enunciado? Nada. Ele está dizendo assim, ó, marque a correta, né? Vamos para o que interessa, que deve ser isso aqui, ó. Está dizendo assim, ó, a pretexto de atuar eficientemente, é possível que a administração pratique atos não previstos na legislação. Está dizendo o seguinte, ó, a pretexto de ser eficiente, está dizendo que é possível que a administração pratique um ato não previsto na legislação. Veja bem, vamos somar princípios aqui, ó. A administração, quando for praticar um ato, a administração para praticar um ato, esse ato tem que estar previsto em lei, porque a administração deve respeitar aqui princípio. Qual é o princípio que tem a ver com a prática dos atos de acordo com a lei? Muito bem, princípio da legalidade. Então, aqui eu tenho o princípio da legalidade. Aí está dizendo que a pretexto de uma eficiência, esse ser eficiente é princípio da eficiência. Resumindo o que ele está dizendo, é que em busca de uma eficiência, a administração pode praticar um ato não previsto em lei. Certo ou errado isso, pessoal? Completamente o quê? Errado. Que não é que o administrador tem que respeitar a legalidade ou a eficiência. Ele tem que respeitar a legalidade mais a eficiência. Lembra que o administrador só pode fazer o que a lei autoriza. E quando ele for atuar, tem que atuar de forma mais eficiente possível. Então, se o ato ele não está previsto na lei, não seria possível a atuação do administrador em virtude do respeito ao princípio da legalidade. Estão percebendo essa lógica, minha gente? Então, para confirmar essa questão, a questão ela se encontra o quê? Errada. Deixa eu só dar uma dica para vocês que de vez em quando alguns alunos chegam com um questionamento que não é nem de direito administrativo. Você sabe, por exemplo, que a banca do SESP trabalha no sistema certo e errado. E a cada resposta errada, anula uma resposta o quê? Certa. Aí tem muita gente que me diz, professor, eu marco a prova toda, não marco. Já vi também gente dizendo assim, nunca se passa numa prova do SESP se marca a prova toda. Eu vou dizer o seguinte para vocês, tudo depende do seu estilo. Por quê? Porque eu já vi gente não marcar a prova toda e passar. E eu vou dar um exemplo meu, não é que eu estou falando da vida, mas assim, um exemplo meu. Eu, antes de ser professora, eu queria ser policial federal. Então, eu fiz o concurso da Polícia Federal, eu marquei a prova toda do SESP, toda, as 120 alternativas eu marquei, não é isso? E eu passei, dentro do número de vagas. Tudo bem que eu reprovei no teste físico, né? Que eles não querem um ser humano, eles querem um Iron Man. É diferente, querem Rambo. Eu não sou Rambo, reprovei, mas estou superada, porque aí eu comecei a dar aula e hoje eu não quero ser mais nada. Só quero ser professora, eu não quero trabalhar. Que eu já disse que eu não trabalho, né? Eu só dou aula. Pronto, passou o trauma. Então eu marquei a prova toda e passei dentro do número de vagas. Como eu já vi também gente não marcando a prova toda, fazendo a prova de mais segurança e passando também. Então, não é que tem uma fórmula mágica. Adote a sua fórmula. Teste em casa e veja como você se sente mais à vontade. Isso aí não foi direito administrativo, foi uma dica para a prova, não é isso? Só para poder você ir treinando em casa que vai que a sua banca é a banca do SESP. Beleza? Então, já foi FCC, já foi SESP. Bora fazer de alguma banca estranha agora? Vem comigo. Vindo para cá, a nossa última questão é essa daqui, ó. Instituto Federal do Rio Grande do Sul, mas não é isso? Rio Grande do Sul, terra boa? Então, professor, 2015, ele diz assim, ó, os atos da administração pública obedecem princípios constitucionais que garantem a sua validade. Os princípios relacionados abaixo, entre os princípios relacionados abaixo, assinale qual não tem previsão expressa na Constituição Federal.
Você é o tipo de questão que eu disse que eu não queria na sua prova, mas só para mostrar que cai em prova. Você sabe que na Constituição os princípios que tem são os princípios de quê? Do LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como ele quer o que não está expresso na Constituição, ele quer o que não está expresso no LIMP. Perceba, impessoalidade consta da Constituição, sim ou não? Consta. Publicidade consta? Consta. Eficiência consta? Consta. Vamos pular? Olha o de baixo. Moralidade consta? Consta. Mas proporcionalidade consta? Não. Como ele queria saber o que não constava de forma expressa na Constituição, o que não consta é o princípio da proporcionalidade. Só para te provar que esse tipo de questão ainda cai, mas eu não quero que caia na sua prova. Vamos confirmar para ver se a gente acertou. Resposta correta, letra D. Beleza, pessoal? Tranquilo? Com isso a gente fez a parte de teoria, fez a parte de questões e dessa parte conceito, fontes e princípios a gente encerra por aqui. Então, excelente estudo a todos e até a próxima.